diferenciados. Ele perdeu um pouco de velocidade. Ele faz a troca pelo Rodinei no segundo tempo. Melhorou o Flamengo? Teve mais alternativa pelos lados do campo? Ou foi uma mudança simplesmente técnica? O Adrian não vinha bem no jogo? Não, o Adrian ele se machucou, cansou, né? Mas o Adrian, eu acho que o Adrian pode fazer aquela função de lado de campo, principalmente pelo lado esquerdo. Agora, o Mancoejo, eu acho que ele tem mais dificuldade, porque ele joga muito mais em progressão, nos espaços deixados e sempre com a bola na frente. Então, ele nesse primeiro, principalmente no primeiro tempo, ele teve uma função tática importante, principalmente fechar e ajudar o Pará, e ele ficou ali, não apareceu muito para o jogo. Apareceu em momentos importantes, porque é um jogador inteligente, tá se adaptando a uma situação, mas eu acho que ele vai ter dificuldade. Ele deu o passe para o segundo gol, né? Foi o segundo gol não, foi o terceiro gol, né? Terceiro gol do jogo. O segundo gol do Trauco, que entrou muito bem, entrou na diagonal. Mas para mim ele tem dificuldade de fazer aquela função de lado de campo. Lado de campo em progressão e usar o espaço, ele consegue fazer bem. Mas no espaço curto, eu acredito que ele tenha dificuldade. Edinho, eu também estou de acordo com você. Prazer falar com vocês, o Jardim também. Ele tem essa dificuldade, sim. Eu tive com ele desde o começo do ano e testei ele pelo lado do campo. Ele tem muita dificuldade. Ele rende muito mais quando ele vem para dentro do campo. Como você falou, ele não é um velocista, ele é um jogador que cadencia bem o jogo e tem uma visão de jogo boa. Tanto é que ele deu o passe para o gol, né, do peruano. Então, vocês têm razão. Realmente é uma posição que ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, realmente o Bauzé está atento a isso, né? Está testando ainda o Flamengo, mas é uma alternativa, né? Agora, Thiago, Roger, Muricy, pessoal que está acompanhando, há de se fazer uma ressalva para a personalidade do Trauco, hein? O peruano entra numa situação que é, por enquanto, adversa, né? Uma vez que o Jorge, o garoto, se firmou e acaba negociado, e o Trauco entra, então, para ser titular. E a primeira resposta dele é um cruzamento para o gol do Guerreiro e depois a personalidade para se apresentar no ataque e fazer gol. Então, ele mostrou uma maturidade importante também, não sentiu o jogo. Eu não sei se vocês concordam com isso. Ele vem para dizer ao torcedor do Flamengo e para o Zé Ricardo, ó, não precisa contratar mais ninguém, eu estou aqui, posso ser uma alternativa muito concreta, né? A partir da saída do Jorge. É sempre muito importante, já o jogador entrar numa situação que, como ele entrou no lugar do Jorge, vendido, acho que foi ontem, ele já saiu ontem mesmo para a França, e entra, né, um estrangeiro, entra e consegue, numa torcida que é importante, que cobra muito, né? Conseguiu fazer o cruzamento de 2 cruzamentos, o primeiro quase saiu o gol, e o segundo saiu o gol, depois já fez o gol, e no terceiro ainda, no último gol, no quarto gol do Diego, ele fez toda a jogada, deu para o Mancoejo cruzou para o Guerreiro, e o Trauco entrou e deu o passe para o Diego. Ou seja, foi importante e que dá confiança, inclusive ele falou isso. Estava na pauta do torcedor flamenguista nos últimos dias, ou desde ontem pelo menos, senta no bar o primeiro assunto, e o Jorge, foi barato, o cara ia jogar tanto essa temporada, foi embora. Teve algum tipo de manifestação do torcedor? Vocês sentiram aí com os flamenguistas que estão em Natal para esse jogo, que vivem aí, algum tipo de manifestação lamentando a saída do Jorge? Ou o Trauco foi tão bem que não deu tempo de sentir saudade? Letra B, viu, Thiago? Acho que a letra B responde bem aí a sua questão. Vamos marcar o X na letra B do Thiago. O Trauco deu uma resposta tão rápida e tão boa, né, que o torcedor do Flamengo vai pensar no Jorge agora. Poxa vida, a gente tinha o Jorge, né? Foi pro Mônaco e tal. Eu acho que poderia pensar amanhã ou depois, né? Primeiro ia ver a estreia do jogador, como ele ia se comportar, né? E depois iríamos, logicamente, ter a manifestação, dependendo até do resultado. Mas o resultado foi bom, 4-1. Eu acho que agora dá um... O cara dá passe para 2 gols e marca um gol, não é, Edinho? O torcedor, claro... Era exatamente isso que eu ia perguntar, Edinho e Jader. Quando a gente enxerga por esse lado, né, o jogador e o Muricy sabe muito bem disso, porque muitas vezes falam em verdade, né? Só porque ele fez um gol ou deu um passe, ele jogou os 90 minutos bem. Claro. Então essa é a pergunta para vocês aí que enxergaram o jogo de cima e fizeram a transmissão, né? A gente estava aqui trabalhando. Ao vivo aqui durante o jogo. O Trauco, durante os 90 minutos, posicionamento, o Edinho que foi craque nessa linha defensiva, né? Jogou de zagueiro, de lateral, sabe tudo da linha defensiva. Ele como posicionamento, ele se posicionou, fez as coberturas corretamente. Como lateral de origem, o Trauco fez também uma boa partida ou só se apresentou bem à frente? O Roger, o lateral hoje em dia é muito importante fazer a cobertura do zagueiro, fechar atrás do zagueiro.
E, às vezes, os nossos laterais têm essa dificuldade, porque, às vezes, são oriundos até de meias, né? E que vêm para trás, jogando como lateral, e não tem essa leitura e tem essa dificuldade. E, hoje em dia, também, o Muricy pode dizer até muito bem isso, hoje é muito importante o jogador que está jogando naquele lado do campo fazer a dobra de marcação, justamente no setor defensivo. E o Trauco hoje, apesar desse lance ofensivo, dos lances ofensivos que ele fez e foi muito bem, ele deixou a desejar na marcação. Você falou isso ao longo da transmissão algumas vezes? Falei isso. Né? E até ele fechou bem, mas no lance do gol, do primeiro gol, do Boa Vista, ele deu uma vacilada. E no segundo lance também, que o Muralha fez uma excelente defesa, o Trauco vacilou. E numa outra jogada que teve, que não foi um lançamento nas suas costas, que também teve um lance de gol do Boa Vista, ele deu uma vacilada. É importante o treinador estar atento a essa situação. Não olhar só o lado positivo, que teve muitos lados positivos hoje do Trauco, mas também teve o lado negativo. Legal. Edinho, Jader, muito obrigado. Bom jantar para vocês. Camarão, aposto. Bom retorno para o Rio de Janeiro e a gente se vê por aqui. Obrigado, amigos. Mais uma vez, sucesso a todos vocês. Grande abraço aí para o Muricy também. Valeu, obrigado. Tem mais treinador falando com a gente? Agora, Thiago, Roger, Muricy, pessoal que está acompanhando, há de se fazer uma ressalva para a personalidade do Trauco, hein? O peruano entra numa situação que é, por enquanto, adversa, né? Uma vez que o Jorge, o garoto, se firmou e acaba negociado, e o Trauco entra, então, para ser titular. E a primeira resposta dele é um cruzamento para o gol do Guerreiro e depois a personalidade para se apresentar no ataque e fazer gol. Então, ele mostrou uma maturidade importante também, não sentiu o jogo. Eu não sei se vocês concordam com isso. Ele vem para dizer ao torcedor do Flamengo e para o Zé Ricardo, ó, não precisa contratar mais ninguém, eu estou aqui, posso ser uma alternativa muito concreta, né, a partir da saída do Jorge. É sempre muito importante, já o jogador entrar numa situação que, como ele entrou no lugar do Jorge, vendido, acho que foi ontem, ele já saiu ontem mesmo para a França, e entra, né, um estrangeiro, entra e consegue, numa torcida que é importante, que cobra muito, né, conseguiu fazer o cruzamento. Ele perdeu um pouco de velocidade. Ele faz a troca pelo Rodinei no segundo tempo. Melhorou o Flamengo? Teve mais alternativa pelos lados do campo? Ou foi uma mudança simplesmente técnica? O Adrian não vinha bem no jogo? Não, o Adrian ele se machucou, cansou, né? Mas o Adrian, eu acho que o Adrian pode fazer aquela função de lado de campo, principalmente pelo lado esquerdo. Agora, o Mancoejo, eu acho que ele tem mais dificuldade, porque ele joga muito mais em progressão, nos espaços deixados e sempre com a bola na frente. Então, ele nesse primeiro, principalmente no primeiro tempo, ele teve uma função tática importante, principalmente fechar e ajudar o Pará, e ele ficou ali, não apareceu muito para o jogo. Apareceu em momentos importantes, porque é um jogador inteligente, está se adaptando a uma situação, mas eu ia ver a estreia do jogador, como ele ia se comportar, né? E depois iríamos, logicamente, ter a manifestação, dependendo até do resultado. Mas o resultado foi bom, 4-1. Eu acho que agora dá um... O cara dá passe para 2 gols e marca um gol, não é, Edinho? O torcedor, claro... Era exatamente isso que eu ia perguntar, Edinho e Jader. Quando a gente enxerga por esse lado, né, o jogador e o Muricy sabe muito bem disso, porque muitas vezes falam em verdade, né? Só porque ele fez um gol ou deu um passe, ele jogou os 90 minutos bem. Claro. Então essa é a pergunta para vocês aí que enxergaram o jogo de cima e fizeram a transmissão, né? A gente estava aqui trabalhando. Ao vivo aqui durante o jogo. O Trauco, durante os 90 minutos, posicionamento, o Edinho que foi craque nessa linha defensiva, né? Jogou de zagueiro, de lateral, sabe tudo da linha defensiva. Ele como posicionamento, ele se posicionou, fez as coberturas corretamente. Como lateral de origem, o Trauco fez também uma boa partida ou só se... Acho que ele vai ter dificuldade. Ele deu o passe para o segundo gol, né? Foi o segundo gol do Trauco. Não, foi o terceiro gol, né? Terceiro gol do jogo. O segundo gol do Trauco, que entrou muito bem, entrou na diagonal. Mas, para mim, ele tem dificuldade de fazer aquela função de lado de campo. Lado de campo em progressão e usar o espaço, ele consegue fazer bem. Mas no espaço curto, eu acredito que ele tenha dificuldade. Edinho, eu também estou de acordo com você. Prazer falar com vocês, o Jardim também. Ele tem essa dificuldade, sim. Eu tive com ele desde o começo do ano e testei ele pelo lado do campo. Ele tem muita dificuldade. Ele rende muito mais quando ele vem para dentro do campo. Como você falou, ele não é um velocista,
Ele é um jogador que cadencia bem o jogo e tem uma visão de jogo boa. Tanto é que ele deu o passe pro gol, né, do peruano. Então, vocês têm razão. Realmente é uma posição que ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, realmente o Bauzé está atento a isso, né? Está testando ainda o Flamengo, mas é uma alternativa. Dois cruzamentos, o primeiro quase saiu o gol, o segundo saiu o gol, depois já fez o gol e no terceiro ainda, no último gol, no quarto gol do Diego, ele fez toda a jogada, deu para o Mancoejo cruzou para o Guerreiro e o Trauco entrou e deu o passe para o Diego. Ou seja, foi importante e que dá confiança, inclusive ele falou isso. Estava na pauta do torcedor flamenguista nos últimos dias, ou desde ontem pelo menos, senta no bar o primeiro assunto e o Jorge, foi barato, o cara ia jogar tanto essa temporada, foi embora. Teve algum tipo de manifestação do torcedor? Vocês sentiram aí com os flamenguistas que estão em Natal para esse jogo, que vivem aí, algum tipo de manifestação lamentando a saída do Jorge? Ou o Trauco foi tão bem que não deu tempo de sentir saudade? Letra B, viu, Thiago? Acho que a letra B responde bem aí a sua questão. Vamos marcar o X na letra B do Thiago. O Trauco deu uma resposta tão rápida e tão boa, né, que o torcedor do Flamengo vai pensar no Jorge agora. Poxa vida, a gente tinha o Jorge, né? Foi pro Mônaco e tal. Eu acho que poderia pensar amanhã ou depois, né?